relacionados do Cruzeiro com novidade, que é a volta do Zé Ivaldo, né, o Gal, que cumpriu suspensão automática. Bebel, e uma lista que, se você for pegar, por exemplo, um Cruzeiro e Fortaleza no ano passado, por exemplo, uma lista que muda muito a configuração e as expectativas do cruzeirense para o restante da temporada. E não vou cansar de repetir sobre essa rodada do final de semana e, com certeza, a importância que os jogadores entendem para essa partida de hoje contra o Fortaleza. A gente vendo nos bastidores e vendo alguns relatos de alguns jogadores, eles falaram que o Seabra disse no vestiário antes do jogo com o Botafogo: essa partida determina as nossas pretensões para o restante do campeonato. A de hoje determina 2 vezes mais, porque é a chance do Cruzeiro entrar no G4, ir para cima, passar 2 equipes fortíssimas na tabela e ter confrontos no segundo turno dentro de casa contra essas mesmas equipes. Ou seja, grandes expectativas nos esperam, começando com essa primeira final no jogo de hoje contra o Fortaleza. Primeira final do mês. Como o Cruzeiro segue para enfrentar, Miltinho, o Fortaleza? A fase é boa, mas tão boa que nem o líder conseguiu segurar. Agora é a vez de dar sequência à invencibilidade como mandante no Brasileiro, mesmo longe de casa. É continuar assim, o grupo está muito bem, está fortalecido, tanto mentalmente como tecnicamente também, então tenho certeza que quem entrar em campo vai fazer o melhor para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 100% de aproveitamento diante da torcida e ainda conseguiu 5 vitórias nos últimos 6 jogos. E não é que mesmo jogando longe de BH como mandante, os números também são bons. A equipe celeste fez 5 jogos em Cariacica, no Espírito Santo, local da partida de hoje. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O futebol a gente tem que ter convicção e trabalhar, e dentro da nossa ideia, quando a gente encontra dificuldades, buscar ter a coragem, a personalidade de persistir, mas de forma inteligente, buscando soluções e melhorando. Para o jogo de logo mais contra o Fortaleza, o técnico Fernando Seabra vai ter a volta do zagueiro Zé Ivaldo, que estava suspenso contra o Botafogo, e não perdeu nenhum jogador na partida contra a equipe carioca. Já o Fortaleza tem problemas. Por lesão, o argentino Vojvoda não vai contar com o Lutero, segundo maior goleador da Série A. Já o volante Hércules cumprirá a suspensão após ser expulso contra o São Paulo. Os meias Pochettino, Machuca e Caleb e o lateral direito Tinga seguem no departamento médico. Problemas que o Cruzeiro não tem nada a ver. Aliás, é melhor correr deles e vencer logo mais para assumir a 3ª posição do Brasileiro. Se a gente está na parte de cima da tabela, a gente vai brigar para estar ainda melhor. Eu acho que no início do campeonato era outra gestão, era outros planos. E o nosso elenco se qualificou bastante, os jogadores que estavam aqui estão fazendo um grande campeonato, porque os reforços começaram a jogar faz 2 ou 3 partidas, então todo mundo estava ciente que a gente conseguia chegar longe, mas claro, com os reforços ainda melhorou bastante isso. Agora é continuar lutando, é lutar por jogo a jogo, cada ponto a gente vai lutar e tenho certeza que no final do campeonato a gente vai sorrir. Daqui a pouco o Gão vai escalar o time do Cruzeiro para você, mas tem que escalar a torcida também, ô Toledinho. Pode? Beleza, e agora o Gão já escala a Raposa. Bebel, antes de falar pro torcedor cruzeirense que hoje, meu amigo, é o Cruzeirão em campo. Na primeira final do mês de agosto, vamos pra cima, meu Cruzeiro, com Cássio, Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon, o William, Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Barrial, Lautaro Dias, Caio Jorge e Seabra. A minha grande preocupação, os amarelados do Cruzeiro, porque logo ali na frente nós temos um clássico que é um campeonato à parte também. O Cruzeiro ganhando essa partida, ele passa o Palmeiras e passa o Fortaleza. Por isso, além do clássico ser um campeonato à parte, também se transforma naquela partida em que você tem que se firmar também para você se garantir ainda mais ali no G4. Ganhando hoje, passa 2 posições, ganhando o clássico, você se consolida ali, sabendo que você enfrenta Flamengo e Palmeiras dentro do Mineirão. Vamos que vamos, meu Cruzeiro. Hoje é dia. Valeu! Beleza, e vamos ver. Luziero, a sua expectativa para o duelo contra o Fortaleza? Esse jogo vai ficar 1-1, eu já sei, eu nunca erro. 1-1, não deixa de ser um bom resultado esse 1-1, né, Valu? Não é um resultado bom para o Cruzeiro. O
O Cruzeiro, a minha expectativa é de um jogo muito difícil, mas que o Cruzeiro continue dando sequência ao 100% que ele tem como mandante neste Campeonato Brasileiro. A gente está falando de um Fortaleza que tem a maior sequência invicta no momento na competição, 5 jogos ao lado do Fluminense, e de um Cruzeiro que vai poder chegar inteiro, é verdade, o jogo é no Kleber Andrade, um estádio que tem capacidade para 20 mil. Hoje, a possibilidade de público, a última parcial, algo em torno de 10 mil cruzeirenses, mas com certeza vão apoiar o Cruzeiro, que, repito, tem um jogo muito difícil, mas olha quantas possibilidades abertas para o Cruzeiro apenas na segunda rodada do retorno, né? O Cruzeiro vencendo o Fortaleza, repito, jogo dificílimo, toma o lugar do Fortaleza de quebra. Vai chegar à terceira colocação, porque o Palmeiras empatou contra o Internacional e vai ficar 2 pontos do Flamengo, vice-líder. Então isso tudo tem que ir para dentro de campo hoje. Lembrando, o Zé Ivaldo retorna depois de ter cumprido a suspensão pelo 3º cartão contra o Botafogo. Então o Seabra conta com todo o elenco disponível para essa partida, que não é demais repetir, mais uma vez, é uma pedreira o Fortaleza, mas assim, na segunda rodada do retorno, você tem a possibilidade de subir 2 posições e colocar ainda mais uma exclamação nessa campanha que é excelente no momento. Eu acho que vale muita coisa, e o Seabra entendendo, né? Sem essa de poupar para qualquer eventualidade, o campeonato não pede isso, porque lá no final de 38 rodadas, Pode ser que o Cruzeiro fique a 2 pontos no Fortaleza numa eventual vitória neste duelo desta noite no Kleber Andrade, em Cariacica. Essa história do poupar ou não poupar, né? Quando o Valu apresenta todos esses dados, todos esses números, as possibilidades que o Cruzeiro tem de chegar em 3º lugar na tabela de classificação agora, você tem que entender o seguinte: o jogo de hoje, ele é tão importante, os pontos de hoje valem os mesmos pontos do clássico contra o Atlético. E vencendo a equipe do Fortaleza, isso só eleva a moral do Cruzeiro, só aumenta a intensidade desse time para a busca de melhores resultados. Então, vencer hoje é fundamental, e que o Seabra coloque mesmo todos os jogadores à disposição para o Cruzeiro conseguir essa vitória, que é uma vitória extremamente significativa. Eu peço assim, para qualquer cruzeirense, o Cruzeiro hoje vai estar fazendo a partida de número 21. É isso, Valu? Isso. A partida de número 21, porque o Cruzeiro tem um jogo a menos. Não, número 20, na verdade. 21ª rodada. Então é o jogo 20 do Cruzeiro. Isso, do Cruzeiro, perfeito. Jogo 20. O jogo 21 20. Não aconteceu por causa do jogo contra o Internacional. Vai ser esse mês ainda. Quando e qual torcedor do Cruzeiro, no início do campeonato, poderia imaginar que o Cruzeiro com 20 jogos estaria brigando na luta pelo título do Campeonato Brasileiro? E é luta pelo título mesmo. O Cruzeiro vencendo hoje, ele chega à 3ª colocação, fica muito próximo dos líderes. E esses líderes envolvidos em outras competições. O Cruzeiro também tem envolvimento em outra competição? Tem. O Cruzeiro vai levar a sério as 2 competições? Vai, porque pode. O motivacional desse time é muito alto. Esse time está muito inteirado com as vitórias e com o que o Cruzeiro virou, com a chave que o Cruzeiro virou. Teve as importantes contratações, sempre bom a gente falar isso. O Cruzeiro teve importantes contratações, mas com a equipe que tinha já demonstrava futebol para estar nesse lugar. Então que o Cruzeiro consiga a vitória de hoje, que ela pode ser fundamental, não só para o mês de agosto, que o Valu já apontou que é dificílimo, mas para a temporada do Cruzeiro. Sobre a bola rolando, eu acho que esse Cruzeiro vence hoje. Mas o que eu lamento, HG, é que esse jogo seja em Cariacica. E a turma do Sapatênis deixou isso aí de herança. A turma da Faria Lima deixou isso aí de herança. Mas agora que era para que esse jogo fosse no Mineirão, com 55 mas mil, o Cruzeiro estava tratando, os caras foram metralhar aqui, aí abriram a boca, aí os caras, a torcida lá fez pressão e desistiram. A responsabilidade é da turma do Sapatênis. Mas você não quer que eles cumpram um acordo? A atual gestão cumpra um acordo feito Era só pagar. Era só pagar para tirar esse acordo. Então, queriam pagar, mas a torcida fez pressão mas aí abriram mão. O que seria o correto? Não interferir em questões futuras. Não antecipa a receita. Não entrega jogo, já que você não vai ficar. Olha só, olha o desserviço que prestaram ao Cruzeiro. Esse jogo era para 55, 60 mil pessoas.
no Mineirão. O estádio lotado. O Cruzeiro sendo empurrado para mais uma vitória importante. O Cruzeiro chegando à briga pelo título de vez. Mas não, o jogo em Cariacica por R$1 milhão. Valor que o Cabo Friense vende lá no Rio de Janeiro, mando de campo. Valor que o Boa Vista vende mando de campo. Valor que o Tombense, com todo o respeito ao Tombense, vende mando de campo no Campeonato Mineiro. Isso é normal? Isso não é normal, HG. Isso é um absurdo. E a gente tem que bater nessa tecla. Precisava e disso, o Cruzeiro né? precisa ficar de olho nesse jogo contra o São Paulo. Porque se o tempo tem que ser bem anterior aos 10 dias para mudar de estado, então que o Cruzeiro vá atrás, que ele consiga resolver essa situação. Porque no dia 15 de setembro, o Cruzeiro enfrenta o São Paulo em Brasília. Então, hoje, o jogo de hoje só é em Cariacica, graças à gestão passada. E se não voltar com resultado positivo, a culpa é dele. Ronaldo Fenômeno. Você é o culpado. Você vai ser o culpado. Ah, não é pra tanto, eu vou destacar. Claro que é, claro que é. Não é pra Nesse tanto, momento, não. eu prefiro destacar coisas boas que estão acontecendo com o que essa Cruzeiro. do Thiago foi muito ruim. Não fui eu que levei o jogo pra Cariacica, não. Todos sabem que a gestão do Mas Ronaldo... desculpa, mas o Fortaleza, fora de casa, tem 37% de aproveitamento. O Cruzeiro tá jogando fora de casa também esse jogo. Não, cara, tudo bem. A culpa não é da gestão atual, a culpa não é do Ceará, maior. não é dos jogadores, a culpa é da gestão passada. Mas é melhor pegar um adversário fora com um aproveitamento ruim fora de casa, né? O jogo é campo neutro hoje, mas é fora de casa para os caras terem um a culpa é de aproveitamento quem pior. vendeu. Você viu a o recepção jogo. do Cruzeiro em Cariacica? Cara, Thiago? não é a mesma coisa de jogar aqui no Mineirão. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, Valor. Eu vi, é maravilhoso. Mas aqui seriam 60 mil. Não estou discutindo seriam aqui. 6 vezes o número de público. Eu não estou discutindo isso. Você tá louco, Valor? Eu só estou isso, discutindo se é campo neutro. Você viu a recepção do Claro que é Cruzeiro? campo neutro. E a culpa Não, é campo é da neutro gestão porque passada. ninguém está discutindo isso. Todo mundo sabe disso. Pelo amor de Deus, Todo Valor. mundo sabe disso. Os caras, até quando eles já saíram do clube, eles atrapalham o clube. Ninguém está discutindo a respeito disso, Impressionante, Thiago. Você está bicho. discutindo sozinho uma situação que ninguém está discutindo com você. O time tá fugindo dos perdigotos aí. Ninguém está discutindo Não, isso. Eu evito virar aqui pra não cuspir no Altinho, que eu fico discutindo isso. não, Agora, cuspindo com tanta coisa boa ser destacada hoje, o Cruzeirense já sabe, já comprou essa ideia de que o jogo foi Então vendido. nós vamos esconder o que é ruim. Ninguém fica por sua conta. Se você quiser esconder, esconda aí. Nós vamos contar das coisas boas, não vamos falar de coisa ruim. Ninguém Não, falou é isso, isso. Thiago. Você está distorcendo o meu discurso mais uma vez no programa, né? isso. Para não perder o hábito. Aqui. Né? Das Ô, segundas-feiras, Valor, de todos os dias. Valor, existe ônus e bônus em tudo na vida. Existe o ônus é realmente não ter 60 mil pessoas no Mineirão, não ter o embalo que o time já tinha criado dentro do Mineirão. E o bônus, eu concordo com o Valor. Eu concordo. Deixa eu falar, Thiago. Vamos lá, vamos ficar bonitinho. A gente tá tão pertinho hoje, cara, né? Para evitar qualquer tipo de choque. Eu vou até arredar mais o pra cá, RH descer. pra Aí evitar você sabe qualquer coisa. como que é. Desce, mas desce mesmo. Já bateu na porta uma vez. Então, calma. Mas de certa Então, calma. forma você está contemporizando. Peraí, também a atitude. agora deixa eu falar. De novo, eu vou lembrar o porquê que eu falo isso. Eu sou do interior, eu sou de Divinópolis. Então, para mim, era valioso quando Cruzeiro, Atlético e América chegavam lá no meu Morro da Pitimba, chegavam lá na Toca do Sapo, lá no Farião, né? Você lembra também, né, HG? Lá na beirada do córrego. Era uma festa para a torcida. Então existem torcedores... Você está romantizando o erro. Eu não estou romantizando o erro. Tá, sim. Eu estou abraçando o que já foi feito. O erro já foi cometido. Eu não preciso todo dia. Gente, o programa tem que ser uma novela. Todo dia tem uma história para contar. Eu não posso todo dia vir aqui e bater na mesma tecla, voltar a contar a história de novo. Mas a história é hoje, Eles estão fazendo igual o Ronaldo. A história de hoje, o jogo é hoje. É o jogo hoje em Cariacica. Eu não tô falando do jogo de semana passada, Vale do jogo a de pena ver hoje. de novo. Mas não vale a pena ver de novo. Esses são tô os dizendo mesmos... os repeteco. O jogo é hoje, é inédito. Velho, deixa eu acabar de falar o negócio. Posso falar? Eu achei linda, só para completar o que o Valu não pôde falar, linda a recepção da torcida do Cruzeiro. Existem cruzeirenses espalhados por todos os lados do Brasil. Então, gente, vamos tentar enxergar o ônus e bônus. O Cruzeiro já perdeu o dinheiro, a possibilidade de pegar e fazer uma festa maravilhosa no Mineirão. Já perdeu. Hoje, a gente tem que pegar e trabalhar o seguinte, que o Cruzeiro entre em campo, vença, que jogue com o apoio de 10 mil torcedores cruzeirenses que estarão lá para pegar e apoiar a equipe. Podia ser 62. Mas não vai ser! Já é isso!
cara. Porra, velho! Não, mas e aqui nesse programa mesmo, quando o Ronaldo virava e falava, porque eu peguei o Cruzeiro no CTI, era um saco ouvir isso toda hora. Era um saco. São vocês, Porra! com esse mando vendido, De novo! até o final do ano. Parabéns por criticarem tanto uma postura e estarem fazendo igual. Está fazendo Mesma coisa. igual. Claro que O jogo é hoje. Eu não tô falando do jogo que aconteceu na semana passada. Eu não vou ficar reclamando daqui 2 semanas sobre essa venda de mando de campo. Exceto que hoje haja alguma coisa diferente do que o Cruzeiro tem apresentado. Porque aí, pra mim, sim, é responsabilidade de sair de casa. Cara, é eu sair da minha casa e falar, vou ficar no hotel daqui pra ficar lá, porque eu quero ficar lá. Não existe isso. Cara, nós estamos falando de uma torcida enorme. De uma torcida que tem apoiado o time, que tem sido fundamental na briga do Cruzeiro pelo título. O Cruzeiro é o único time 100% de aproveitamento em casa. E em casa, em Belo Horizonte, que seja no Independência, que seja no Mineirão, que seja na Toca da Raposa. Mas você muda toda uma logística. O Cruzeiro sai daqui, vai para Cariacica. Aí tem que voltar, porque o jogo do fim de semana é aqui de novo. Tá tudo errado. E para esse jogo, eu iria criticar sim. Assim como no dia 15 de setembro. Se o Cruzeiro enfrentar o São Paulo em Brasília, fora da sua casa habitual, eu vou criticar também. Eu vou reclamar também. Porque é responsabilidade de gestão passada. E eu não passo pano para esses caras, não. Ninguém aqui passa, Thiago. Ninguém aqui passa. Só que o jogo ficou à parte, depois de tudo isso que você falou. E todo mundo sabe, já fez a crítica necessária. E sabe, o Pedro Lourenço falou publicamente do erro que foi da gestão anterior, de ter vendido os mandos de campo do Cruzeiro. Bom, deixa eu só dar um tempo nessa discussão, que está muito boa, e informar que o Thiago desvirtuou aqui, mas a gente precisa falar que o Fortaleza está muito desfalcado. Aliás, com desfalques importantes, né? Desfalques importantes, não tem o Luceiro, jogador importante, o Tinga, o Caleb não está lá, o Pochettino não vai jogar. Sabe quem mais? Machuca. O Hércules, que é ótimo volante, cuidado com isso, que é ótimo volante, mas acabou sendo expulso na partida contra o São Paulo. Ele já havia sido substituído e foi expulso. Se o Thiago continuar com esse papo, te machuca? Eu posso machucá-lo também, né? Que isso.